Cuidados de enfermagem relacionados com a fisiopatologia da dislipidemia. Grupo B: Amanda Garcia, Carolina Ferreira, Demétrios Braga e Leila Maria. Dislipidemia é um termo utilizado para designar os níveis alterados de lipídio e/ou lipoproteínas no organismo por meio da alteração em alguma das fases do metabolismo lipídico. A dislipidemia costuma ser assintomática. Contudo, ela é fator de risco para diversas doenças tais como a arteriosclerose. As dislipidemias podem ser classificadas como hipolipidemia, níveis plasmáticos de lipoproteínas baixos, ou hiperlipidemia, níveis elevados de lipoproteínas. Em se tratando de causas, elas podem ser classificadas como causas primárias, aquelas nas quais o distúrbio lipídico é de origem genética, e causas secundárias. São dislipidemias decorrentes de um estilo de vida inadequado, de certas condições mórbidas ou em razão do consumo de alguns tipos de medicamentos. Fatores de risco. São fatores de risco para a dislipidemia. Idade. Quanto mais velha a pessoa, maior as chances de desenvolver dislipidemia. O gênero, sendo mais comum entre homens. Estilo de vida sedentário. Histórico familiar. Etnia, sendo mais comum entre indivíduos caucasianos e asiáticos. Hipertensão. Diabetes mellitus. Tabagismo. Consumo de álcool. Ingestão excessiva de calorias totais, gordura saturada, colesterol e gordura trans, doenças tais como nefropatias, hipotireoidismo, hepatopatias e AIDS, além do consumo de certos medicamentos, drogas, tais como tiazídicos, beta-bloqueadores, retinoides, antirretrovirais, ciclosporinas, tacrolimus, estrogênio e progesterona, e glicocorticoides, além de esteroides anabolizantes. Boa tarde, eu me chamo Amanda e eu vou falar um pouco da fisiopatologia da dislipidemia. Bom, vou iniciar falando então das lipoproteínas, né? A gente tem os quilomicrons, que são ricos em triglicerídeos nessa composição. O VLDL é composto por 80% de triglicerídeos e 20% de colesterol. O LDL, que é composto de colesterol, e o HDL, que é composto de proteínas. Bom, agora eu vou explicar mais ou menos como é que acontece, né, o processo no nosso organismo. Então, o processo em si, ele envolve basicamente o intestino, as células do tecido muscular e do tecido adiposo e o fígado, tá? Acontece basicamente da seguinte forma: a gente ingere o alimento, o intestino transforma esse alimento em quilomicrons e envia esse alimento, né, envia esses quilomicrons para os tecidos que utilizam. Nesse caso, o tecido muscular e o tecido adiposo. Depois disso, o fígado retira esses quilomicrons da circulação. Como o quilomicrons ele é composto por triglicerídeos e por colesterol, a gente tem que pensar o seguinte: o fígado ele não armazena triglicerídeo, ele armazena somente o colesterol. Então, o triglicerídeo ele volta para os tecidos que utilizam, que é o adiposo e o muscular. E ele volta, o fígado envia esses triglicerídeos de volta para os tecidos utilizando uma enzima chamada VLDL. Essa enzima, ela é produzida no fígado e, como eu disse anteriormente, ela é composta por triglicerídeos e por colesterol. Então, o VLDL, ele entrega triglicerídeos aos tecidos e depois ele retorna para o fígado, ou ele tem uma outra opção, né? Ou ele fica ali só naquele ciclo de entregar os triglicerídeos para os tecidos e volta para o fígado, ou ele fica só entregando os triglicerídeos para os tecidos. A questão disso é que ele segue entregando, e aí aquele nível dele, que antes era de 80% de triglicerídeos e 20% de colesterol, como ele está entregando triglicerídeos,
ele está perdendo esses triglicerídeos, mas ele está acumulando colesterol nele. Ele está segurando aquele colesterol. Então, aquele nível que era de 80 para 20, ele acaba mudando. Acaba que ele fica com mais de 50% de colesterol e menos, né, de triglicerídeos. Na corrente sanguínea, na circulação, esse colesterol, esse VLDL, né, que está acumulado em colesterol, ele é convertido. E aí ele vira o LDL. Esse LDL, ele é enviado para os tecidos que o utilizam, né? Ou então ele é enviado para o fígado. O fígado utiliza esse colesterol para produzir a bile. Para que esse colesterol ele entre no fígado, é necessária a presença de um receptor, né, chamado B100. Se por acaso esse receptor ele estiver ausente ou diminuído, esse colesterol ele não consegue entrar aqui no fígado. E aí ele fica acumulado na circulação. Acho que vale ressaltar que uma das causas para esse colesterol estar diminuído ou ausente é o acúmulo de gordura. Ou seja, se a gente ingerir muitos alimentos que são gordurosos, o fígado vai entender que eu não preciso mais receber colesterol de fora, porque eu tenho já o colesterol, estou conseguindo produzir, então eu não preciso ter esse receptor. Se eu não tenho esse receptor B100, o LDL não entra no fígado e vai ficar acumulado na corrente sanguínea. Isso acaba sendo um problema porque pode gerar a formação de placas de ateromas, que acumulado na circulação, ela vai formando as placas, né, no vaso e faz com que isso diminua o diâmetro do vaso sanguíneo. Como consequência disso, posso ter a obstrução nesses vasos, né? Depois a gente vai falar das complicações e o que a dislipidemia pode causar. Então, para finalizar, né, a gente tem o HDL, ele é produzido no fígado e no intestino, tem como função, então, tirar esse LDL da circulação e entregar esse colesterol, esse LDL, né, para os tecidos que o utilizam e para o fígado. Olá, me chamo Leila, vou falar um pouquinho sobre a dislipidemia e o impacto dela em outras doenças. Bom, como sabemos, as doenças cardiovasculares elas representam a principal causa de morte no mundo. Logo, uma abordagem multifatorial é essencial para o cálculo do risco cardiovascular. E diversos estudos ao redor do mundo associam a hipertensão arterial com a dislipidemia. Então, precisamos nos atentar a isso. Um estudo uruguaio, né, um estudo analítico, observacional e transversal, que estudou 103 pacientes, demonstrou que houve um elevado percentual de hipertensos que tinham a dislipidemia também. Então, 75% desses pacientes tinham as duas doenças. E isso, os autores, né? Aqui está o artigo para vocês pesquisarem melhor, se interessarem. Os autores do artigo relacionam isso a um risco maior de risco cardiovascular, né? E também temos a aterosclerose. A hiperlipidemia é um fator de risco modificável para a aterosclerose. Né? Então, a hipercolesterolemia é suficiente para estimular o desenvolvimento de lesão no endotélio. O LDL é o principal associado ao aumento desse risco. E como é que é causado? Como é que é feito as placas de aterosclerose, né? Os ateromas? Pelo elevado consumo de gordura saturada. Esse consumo aumenta o colesterol e, por consequência, leva à formação de placas de gordura nas artérias. Então, isso vai levar à aterosclerose, que é uma doença. A aterosclerose, por sua vez, é a principal causa dos aneurismas.
Desculpa que teve um errinho de português no slide, mas nós vamos arrumar para disponibilizar a parte final no Moodle para vocês. Então, a aterosclerose é a principal causa dos aneurismas. E existem vários tipos de aneurismas. Tem os aneurismas de aorta, então tem a aorta abdominal, aneurisma de aorta ilíaca, dependendo de onde está o ateroma na localização da aorta. Aorta descendente também. E qual é o risco maior? Quando há a ruptura desses aneurismas. E isso tem uma grande importância clínica, por isso precisamos estudar e nos aprofundar sobre isso. Sobre os exames laboratoriais. A dosagem de colesterol não deve ser feita imediatamente após um infarto do miocárdio. É sugerido um intervalo de 3 meses. Como coletar? O tubo de coleta deve ser a cor de tampa vermelha. A enfermeira vai coletar 5 ml de sangue venoso para esse exame. E é recomendado ao paciente que ele faça um jejum de 8 a 12 horas para essa coleta. Aqui temos os valores de referência do exame. A faixa de referência, então, é o considerado normal, aceitável para os pacientes. Acima disso, a gente precisa se preocupar, Então, colesterol, a faixa de referência, menor de 200 miligramas por decilitro. Triglicerídeos, de 35 a 160. HDL, que é considerado aquele colesterol bom, mais de 40. O LDL, aquele considerado colesterol ruim, entre 70 a 130. E a razão colesterol por HDL de 3 a 6 miligramas por decilitro. Vamos falar um pouco sobre o tratamento farmacológico. As estatinas são inibidores da HMG-CoA redutase. Essa enzima ela é presente no citoplasma celular, está envolvida na biossíntese de colesterol, e essa inibição diminui o colesterol intracelular, dentro da célula, e aumenta, de forma compensatória, os receptores de LDL no fígado, aumentando assim a captação do colesterol periférico. São fármacos bastante seguros e bem tolerados pelos pacientes, com efeitos adversos pouco comuns. Os fibratos. Os fibratos potencializam a atividade da lipase lipoproteica, levando assim, em última instância, à diminuição dos níveis de triglicerídeos. São medicamentos seguros que apresentam como principais efeitos colaterais os sintomas gastrointestinais, além de miopatia e uma elevação transitória das enzimas hepáticas. A ezetimiba, ela atua inibindo a absorção de colesterol pelos enterócitos. Isso sem afetar a absorção das vitaminas lipossolúveis. A sua maior indicação está na associação desse fármaco com o uso das estatinas, porque promove a sinergia no efeito de ambos os fármacos. Um vai ajudar o efeito do outro. Então, principalmente nos casos de difícil controle, é indicado esse uso, ezetimiba mais estatinas. A colestiramina enquadra-se como uma resina sequestradora de ácidos biliares. Ela atua por meio da ligação aos ácidos biliares, e isso impede a absorção destes na mucosa intestinal. Os principais efeitos desse fármaco no corpo são os efeitos de sintomas gastrointestinais, como flatulência, diarreia e constipação intestinais, e isso é minimizado com o uso de doses baixas. Também é indicado como tratamento farmacológico o ômega 3 na forma de suplemento. Mas, além disso, os pacientes
podem optar por uma alimentação equilibrada, com alimentos ricos em ômega 3. Uma opção barata seria sardinha em lata, que é uma opção que podemos indicar aos pacientes e não é tão cara como peixes, como salmão, por exemplo, que não é disponível para todas as famílias, né? A gente sabe que é um preço mais elevado. Mas então a gente pode indicar aos pacientes consumirem de duas vezes por semana algum preparo de alimento, alguma receita, levando a sardinha em lata, ok? Ou a sardinha que eles compram na peixaria, no mercado, como eles preferirem, ok? Ou suplementação também, aquelas cápsulas. Temos também o tratamento farmacológico de inibidores da PCSK9. Só que é um medicamento moderno, né? São uma nova modalidade terapêutica no arsenal contra a dislipidemia e tem um potencial grande na redução dos níveis de LDL e também de risco cardiovascular. Mas assim, apesar dos resultados impressionantes dessa nova classe, é preciso ter cautela, porque ainda não há um acompanhamento longo o suficiente para determinar a segurança do uso desses fármacos. Além disso, por ser bastante recente, tem um alto custo e não está disponível para todos, né? Então, assim, no âmbito do SUS e de grande parte dos pacientes, não está disponível ainda. Mas é interessante estudarmos um pouquinho sobre esses medicamentos, né? Agora, a colega Carolina vai falar sobre os cuidados de enfermagem. Obrigada. Então, para a coleta das amostras, o paciente deve ter mantido a sua dieta normal e o peso estável nas últimas 2 semanas. Deve ser evitado o consumo de bebida alcoólica por pelo menos 72 horas antes do exame, evitar a realização de atividade física intensa nas últimas 24 horas, evitar o jejum prolongado e, dependendo do exame, realizar jejum de 12 e 18 horas. Deve-se registrar quais medicamentos o paciente está utilizando. Preferencialmente, deve-se puncionar o paciente para a coleta do exame, ou seja, não aspirar de um dispositivo intravenoso previamente inserido. Deve-se atentar para não utilizar o braço que possua fístula arteriovenosa ou mastectomia ou dissecção de linfonodos axilares. O torniquete deve ser utilizado o mais breve possível, porque a partir de 1 minuto pode haver hemoconcentração, que pode gerar aumento de cerca de 5% no nível de colesterol. Então, quanto maior esse tempo de uso, mais pode alterar o resultado dos exames e por isso se retira ele assim que se consegue o acesso na veia. É coletado então 5 ml de sangue venoso, que pode ser colocado sem agitar para evitar a hemólise, em embalagem de transporte de materiais biológicos para análise laboratorial. Após essa punção, se aplica pressão no local com algodão curativo e se observa se houve sangramento ou se gerou algum hematoma. Em caso de jejum, pode-se ofertar a dieta apropriada para o paciente. Outros aspectos capazes de interferir nos resultados dos exames são, por exemplo, o posicionamento do paciente, em que o paciente sentado possui níveis menores do que em pé e em decúbito menores do que sentado. Também tem a relação de que na gravidez há o aumento dos níveis de triglicerídeos, pois há quebra das reservas de gordura, elevando os níveis séricos. Isso porque é utilizado para suprir a demanda de energia da mãe e, por exemplo, se obter a glicose através da conversão de glicerol. Então, para as gestantes, o fármaco utilizado é a colestiramina. Na consulta de enfermagem, através da anamnese, pode-se obter informações sobre o histórico familiar do paciente, idade, sexo, hábitos, etc. Isso somado ao exame físico, em que pode ser observado a condição clínica do paciente e a análise do perfil lipídico, é possível identificar essas dislipidemias. Tendo em vista a ligação direta das dislipidemias com a aterogênese, obter esse diagnóstico é essencial porque permite que sejam feitas intervenções, como encaminhamentos ou prescrição de cuidados, e com isso possibilita de uma forma efetiva a prevenção da aterosclerose.
A gente sabe que a enfermagem tem um papel essencial na orientação dos pacientes e nessa situação pode ser de forma individual, no próprio acompanhamento da consulta desse paciente, ou através de eventos, por exemplo, garantindo a educação e saúde na comunidade. Então, o tratamento não medicamentoso pode se dar através da terapia nutricional, orientação acerca de hábitos alimentares saudáveis, diminuir a ingesta de alimentos ricos em ácidos graxos saturados, como gordura animal. Deve-se substituir eles por alimentos que contenham ácidos graxos monoinsaturados ou poliinsaturados, como cereais e leguminosas. Evitar a ingestão de ácidos graxos trans, como margarina, biscoitos e alimentos industrializados. Incluir carnes magras, frutas, legumes e hortaliças. Diminuição da ingestão de carboidratos. Se orienta o emagrecimento, priorizando a alta qualidade alimentar. Avaliar os resultados por 6 meses, ou seja, somente com a aplicação de hábitos mais saudáveis de alimentação, e caso ainda seja necessário iniciar a terapia medicamentosa. Além disso, deve-se evitar, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, realizar atividade física regularmente, de modo moderado, e cessar o uso de tabaco. A exposição à fumaça do cigarro causa estresse oxidativo e inflamação, gerando disfunção endotelial, o que é diretamente relacionado com a terogênese. E é bom ressaltar ao paciente que, ao cessar esse tabagismo, lhe traz muitos benefícios, sendo indicada a terapia de reposição de nicotina para ajudar ele nesse processo.